Ninguém para falar de seleção brasileira. É surreal. A seleção brasileira não é mais assunto em lugar nenhum. O assunto é o Neymar. Ah, Neymar vai voltar um dia para a seleção brasileira? Não, não vai. Ah, vai voltar a jogar em alto nível? Não, não vai. Seleção, ela não é mais tema. É surreal. E aí o Savinho falou a verdade, e aí tá sendo criticado, e aí tá gerando repercussão, porque o Savinho disse que não assistiu aos jogos da data FIFA. Pô, o cara tá de folga, o cara lesionou, foi cortado. Ele foi aproveitar a vida dele, ele foi tirar a folga dele, que é raro o jogador ter uma folga. É o quê, Vamp? Não, de tudo que aconteceu, a gente sempre fica na expectativa da convocação, né? Quem vai vir, quem não vai. Mas a do Savinho foi da hora. E aí, o que você... Não vi nada. Às 3 horas da manhã eu tava dormindo. Tinha treino. Mas é óbvio, pô. Ele não tá errado, gente. O jogo lá é 3 horas da manhã. É porque hoje tudo se valoriza para tentar criticar, para tentar gerar clique, como diz muito Mauro César Pereira aqui no programa. É porque qual é a culpa do jogador dele dormir às 3 horas da manhã, gente? Ele tá em recuperação, porque ele estava lesionado. Ele tem que ir pro clube cedo. Ele tem que fazer tratamento. Se fosse a Copa do Mundo, se fosse uma Copa América, uns joguinhos de bosta das eliminatórias, que realmente foram uma bosta, ele não deve ter se arrependido. Se você se arrependeu, Savinho, eu te digo, não se arrependa. O jogo foi uma bosta, você não perdeu nada. Os jogos que você falou que você não assistiu, você não ia aprender nada, você não ia ver a tática do treinador, você não ia pegar nenhuma noção do que você precisaria fazer agora. Então fica tranquilo, não perdeu nada. Só que aí vira uma repercussão, né, Mauro? Quando o jogador mora em outro país, quando o fuso horário tá muito tarde, e o cara tem que fazer a recuperação dele no dia seguinte cedo. Eu achei covardia com o Savinho. Você concordou, Mauro, com as críticas? Nem vi crítica pro Savinho, sinceramente, eu ignoro isso totalmente. Não perco um segundo do meu tempo, Thiago, vendo o que os caras falam do Savinho, que se dane, todas as malas sem alça. Eu também, se estivesse no lugar dele, não ia ver um negócio desse de jeito nenhum, ia procurar o que fazer, coisa melhor. Dormir, por exemplo, né? Como você falou, com o fuso horário, eu estaria dormindo já há muito tempo. Até porque no dia seguinte ele tem que acordar cedo, fazer tratamento, fazer recuperação. O cara tem os compromissos dele, não é assim que funciona? O jogador está machucado, fica de madrugada em casa. Não, tem que acordar, fazer tratamento, vai no clube, o profissional está lá esperando ele. Que se dane o jogo da seleção. Quando estiver jogando é importante, não está jogando, não perdeu nada. E isso é falta de assunto, gente querendo aí encher o saco, umas malas sem alça aí. Eu nem sabia que tinham criticado ele, porque nem me preocupo em ver isso. Não, quando ele fala assim, a crítica, os caras estavam falando, se o Dorival pega o Savinho e fala, vem cá, o último jogo contra o Paraguai, eu não gostei da performance, como foi assim, você viu o jogo, o Savinho falou assim, eu falei, não vi. Não vi, eu tinha mais o que fazer do que ver essa porcaria desse jogo. Ele foi uma porcaria, péssimo jogo, pessimamente mal treinado da seleção, entendeu? Agora a culpa é do Savinho, o problema é do Dorival, não do Savinho, quem tem que resolver é o Dorival, não é o Savinho. Ô, Mauro César Pereira, se seleção brasileira é um assunto desanimador pra mim, que sempre tento ser eufórico, pra você te deixa louco o assunto de seleção brasileira. É insuportável, coisa insuportável. Depois do jogo não dá pra falar alguma coisa, porque você tem um jogo pra falar mal, né? Ultimamente mal, não tem como falar bem. Mas antes do jogo não tem nada para falar. Eu fico vendo aqui, tá vendo aqui agora, nos sites, os colegas, não, porque com o Hendrick, com o Jesus vai melhorar, não sei o quê, é tudo chute. Vai melhorar o quê, amigo? Como é que você sabe que vai melhorar? Não vai melhorar nada. É tentativa e erro. Você coloca um jogador e torce para ele estar iluminado no dia e fazer um gol. É isso, não tem sistema, não tem uma linha de trabalho, não tem nada. O Dorival está batendo cabeça. O Dorival na seleção já é uma coisa meio forçada, né? Um cara legal, gente boa, não é um mau treinador, é um bom treinador, mas seleção é um nível de exigência mais alto, é um outro tipo de trabalho, você tem que ser um bom selecionador, treinar em pouco tempo, resolver as coisas rapidamente, né? Coisa que o Tite, por exemplo, na Copa do Mundo não soube fazer, né? Trocar rápido, substituir rápido, agir com rapidez. Então, vai empurrando com a barriga. A seleção brasileira está lutando para se classificar, gente. Numa eliminatória classifica 7 seleções, até 7, né, para a Copa do Mundo, tem 10. 2 são essas que o Brasil vai enfrentar, Chile e Peru, virtualmente eliminadas desde o começo, péssimas, né? Então você fica com 8. Então o Brasil briga para não ser o 8º. Essa é a realidade atual. O Brasil briga para não ser o 8º, para não ficar fora. O Chile está tão ruim que os jogadores veteranos estão brigando porque não estão sendo convocados.
O Vidal falou, por que não chamou eu, não chamou o Isla, não chamou o Bagui? Perderam para a Bolívia em casa, né? A Bolívia não vencia um jogo fora da Bolívia desde 1993 por eliminatórias. E o Chile... e o Chile perdeu da Bolívia lá em Santiago. Né? Estamos aqui que nem a seleção, né? Bom, então eu vou chamar para cá o assunto, até a gente dar o jeitinho, porque é o que eu falo, né? Porque realmente eu sou eufórico, eu sou um cara que eu tento mesmo jogar sempre pro alto, pra gente transformar isso aqui numa zoeira mesmo, num show, numa brincadeira, e que a gente traz informação, que a gente traz debate. Mas não tem, gente. Não tem. É assim, é insuportável ver que a gente chegou numa fase em que a seleção brasileira virou uma obrigação. Não tem aquela música, Copa do Brasil, Libertadores, é obrigação, não é mole não, agora o brasileiro é obrigação. Pra gente virou obrigação falar da seleção brasileira, até porque não tem nada, né? Não tem nada acontecendo, tem que falar de uma seleção que ninguém joga bem, que o treinador não faz o time jogar, que não encanta ninguém, que não dá esperança pra ninguém. Foi o que o Mauro falou, ninguém nem pensa em ver uma evolução dessa seleção brasileira, pô. Você só pensa assim, joga em algum jogador, talvez ele vá decidir o jogo. E aí, Bruninho, uma pergunta que eu te faço, tá? Uma pergunta que eu faço pra você e que eu já imagino a resposta. Tem algum jeito, Bruno, pra seleção brasileira voltar a pelo menos jogar futebol? Eu não digo vencer não, tá? Mas jogar futebol. E aí também eu não posso ser injusto. Porque quando eu digo voltar a jogar futebol... Eu acho que a gente tem que ir muito lá atrás, tá? Muito lá atrás. Porque 94 também não encantava, mas ganhou. 2002 mesmo. Respeitando o meu amigo velho Vamp, que eu amo de paixão. Ganhou, mas muito jogo ficou devendo. Aí pela individualidade do Rivaldo, do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo. Principalmente Ronaldo e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho foi mais contra a Inglaterra. Porque jogo bom de seleção brasileira, de você falar, porra, essa seleção encanta. Não sei se vocês vão concordar, o Vamp e o Mauro, principalmente, que viram, eu não vi, é a de 82, né? Que não ganhou, que dizem, jogava bola. Tem algum otimismo ou sempre a partir de agora eu vou me aposentar um dia sem ver o Brasil jogar bem? Vendo sempre essa bosta, essas bostas de jogo que a gente vê. Porque... De verdade, pra mim tá cada dia pior, a tendência pelo jeito é piorar cada vez mais, porque os treinadores brasileiros são cada vez piores. Pô, antigamente, a gente sempre falava treinadores brasileiros que eram respeitados até no exterior. Hoje em dia o treinador brasileiro novo não é respeitado nem no Brasil, gente. Nem no Brasil. E já teve uma era que tinham treinadores quando a gente falava do Luxemburgo, na época, quando a gente falava do Filipão, no começo, que era um treinador que fazia seus times serem campeões, a gente, Tele Santana, a gente tinha treinadores até, até mesmo Abel Braga, chegou a ser muito comentado lá no começo da carreira, tinham treinadores que tinham status, Muricy Ramalho. Agora não tem. Foi o que o Mauro falou. O treinador da seleção brasileira é o Dorival, cara. O Dorival não é um grande treinador. Ganhou agora a Copa do Brasil 2 vezes. Uma pelo Flamengo e uma pelo São Paulo. E Libertadores pelo Flamengo. Mas há quanto tempo o Dorival tá no mercado e nunca tinha conquistado um título de expressão? Até 2022. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, Bruno. Vai ter que trazer um treinador fodão do exterior para esse Brasil jogar bem? Ou nem um cara fodão? Quando eu digo fodão, eu digo Ancelotti, Guardiola, Klopp, é esse nível aí que eu digo. Vocês acham que é possível um dia? E outra, vocês acham que chegou a hora de mudar? De botar logo um estrangeiro para comandar a seleção brasileira diante de tanto fiasco recente? Bom, eu acho que isso vai acabar acontecendo em algum momento. Não sei se vai conseguir esses aí, né? Mas acho que em algum momento eles vão trazer um estrangeiro, sim. Eu acho que hoje não tem a rejeição que tinha antes, até acho que muita gente quer que isso aconteça. Então, não sei se vai ser desse nível. O Klopp hoje, inclusive, foi anunciado como novo diretor esportivo da Red Bull.
Assim, ele vai ser o comandante do futebol dos todos os times da Red Bull, inclusive do Bragantino aqui. Claro que ele não vai ficar aqui, ele é um consultor do Leipzig, Salzburg, Bragantino, New York City, todo mundo, né? Ele vai ser, não, New York City é do Grupo City, tem o New York Red Bulls, né? Tem os 2 times de Nova York, um do Grupo City, outro da Red Bull. Ele vai ser o diretor esportivo geral do grupo, né? Do futebol do Grupo Red Bull. Então, nem sei se ele vai voltar a trabalhar como treinador, né? Ele deixou isso sempre aberto desde que ele saiu do Liverpool, se ele voltaria ou não, e agora ele está assumindo um cargo de direção. Um cara desse nível, talvez um cara desse nível poderia fazer algo muito melhor do que vinha sendo feito. Mas eu acho improvável. Esses caras, talvez quando eles estiverem mais veteranos, o Ancelotti já está mais velho, mesmo assim, não veio, né? O Guardiola, talvez, daqui a pouco dirige uma seleção, pelo menos ele falava isso. Está cada vez mais indicando que esse vai ser o último ano dele no Manchester City. O Begiristain, que é o diretor de futebol espanhol, jogou com ele no Barcelona, está de saída, o contrato dele vai acabar. Então tudo indica que vai ser o último ano e lá na Inglaterra existe a esperança que ele aceite dirigir a seleção inglesa. Até que a Inglaterra está com interino, desde que saiu o Southgate depois da Euro, eles estão com interino. E segundo a imprensa inglesa, eles esperam que o Guardiola, no fim da temporada, que talvez seja a última do City, ele assuma lá a seleção inglesa. E pelo que o Guardiola escrevia nos livros dele, depois de dirigir uma seleção é fim de carreira, ele vai parar. Mas vamos ver se vai acontecer isso mesmo, né? Porque ele também dizia que não ia ficar mais de 4 anos num time e ficou 8 no City. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas sobre o futebol, né? Você voltou lá em 82, né? Um futebol do nível que as pessoas esperam e imaginam da seleção, eu não acho que vai acontecer. Hoje está muito ruim. O pós-Copa do Mundo é muito ruim. É pior que a Colômbia, é pior que o Uruguai. É uma seleção muito fraca no jogo coletivo, uma seleção que não é competitiva, ela nem é competitiva, assim, pensando em ganhar a Copa. Na última Copa, o Brasil podia ganhar a Copa, ele era uma das que podia ganhar. Se fosse uma Copa agora, vai começar amanhã uma Copa, não tinha a menor chance de ganhar, como na Copa América eu falei aqui que eu achava muito difícil que venceria, porque era o quarto da América e realmente quando pegou Colômbia, Uruguai, não ganhou. Empatou com a Colômbia, empatou com o Uruguai, caiu nos pênaltis. Eu acho que o que hoje dá para imaginar de uma maneira mais realista, o que dá para alcançar de melhor são os melhores momentos com o Tite. Com o Tite não foram 6 anos e meio jogando bem, mas em vários momentos jogou bem. Os melhores momentos do Tite, eu acho que é mais ou menos isso que dá para imaginar. Como teve alguns momentos com Dunga, com outra proposta, mais de contra-ataque, como lá com Parreira entre a Copa de 2002 e 2006, aí muito porque era um time muito talentoso, aquele time coletivamente também não era grande coisa, mas aí tinha muito jogador bom, tinha Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Robinho, Zé Roberto, Juninho, era um time muito bom. Então acho que o que dá para pensar de melhor, o que dá para fazer, o melhor que dá para fazer hoje, os melhores momentos com o Tite. Eu acho que mais que isso não vai rolar, não só o Brasil, as outras seleções também. É uma seleção brasileira que é fraca. Eu até discordo um pouco do Bruno, porque sim, eu sou um pouco crítico do trabalho do Tite. Eu não gostava nem na seleção brasileira. Não achava o futebol legal. Não falava, nossa, eu adoro ver jogo da seleção brasileira com o Tite. Mas aí eu faço uma pergunta para o Mauro, que também acompanha muito o futebol inglês, né? O Guardiola, ele já falou várias vezes que uma das inspirações dele é o futebol da seleção brasileira, né? Que ele acompanhava muito futebol da seleção brasileira, que ele tem como inspiração. Aí eu faço uma pergunta, dinheiro a CBF tem muito. E aí eu não sei se eu estou falando besteira, pode ter até parecido com a Federação Inglesa, porque quem toca campeonato lá é a Liga, não é a FA, né? Que aqui a CBF organiza o Brasileirão, ela ganha em cima do campeonato nacional também. A CBF tem muito dinheiro. E quando a CBF negocia, ela negocia em dólar. Ela vai jogar em Dubai, ela vai jogar em Singapura, ela vai jogar no Catar, ela vai jogar no raio que o parta, tudo para ganhar dinheiro. Aí a pergunta que eu faço, Mauro, será que o Guardiola não preferiria até trabalhar numa seleção brasileira que tem um estilo de jogo mais parecido com o que ele gosta, o estilo de jogadores, do que na seleção inglesa ou não? Porque hoje a seleção inglesa tem uma baita geração. Porque tem esse lado também, né? Hoje a geração inglesa deve ser a melhor, talvez, da história. Tem o Bellingham, tem o Kane, tem o Foden,
tem o Saka, tem jogadores aí que são muito bons jogadores. Aí eu pergunto, será que não dá então para tentar competir um Guardiola com uma federação inglesa? E outra, você acha que tem jeito, Mauro? Você acha que tem que ter um estrangeiro? Chega de brasileiro na seleção ou não? Não, tem que ter um estrangeiro há muito tempo, mas o Guardiola é muita areia para o caminhão da CBF, né? O Ancelotti não veio, vai vir o Guardiola? Esquece. Chance zero. Não vejo a menor possibilidade. A não ser que ele anunciasse, olha, eu vou parar de treinar clubes e quero treinar a seleção. Lancei minha candidatura. Aí, aí vamos lá. Fora isso, esquece. Os próprios ingleses dificilmente vão conseguir convencê-lo a isso. Acho muito difícil. É mais fácil para a Inglaterra, por uma série de razões, tem mais dinheiro, ele já está lá, ele vive lá, está adaptado no país, está perto ali da Catalunha, da sua região natal. Então, evidentemente, é muito mais fácil para a Inglaterra seduzi-lo, mas acho muito difícil. Até porque a gente não sabe o que ele vai querer fazer. Como eu disse o Bruno, ele falou que ia ficar um tempo, ficou muito mais. Isso eu me lembro o Romário, quando falava assim, vou parar de jogar aos 28 anos, lembra disso? Jogou até os 40 e pouco. Romário falava que ia parar com 28, estava de saco cheio, jogou até 40 e pouco. Então, não sei, será que o Guardiola consegue parar de trabalhar? O cara é um tremendo workaholic, gente. O cara é maluco, fica à beira do campo quicando ali, debruçado em táticas e tudo, um cara jovem ainda, muito difícil. Será que ele consegue assim, parar? Vou parar e vou escrever livros, vou curtir a vida. Ou que nem o Michael Jordan, que foi jogar beisebol, né? Vou praticar um esporte, jogar golfe, sei lá, fazer outra coisa. Depois voltou depois jogar basquete. Comprou o time pra ele, né? Ele jogou no Washington Wizards depois. Então, assim, é aquela coisa. Acho muito difícil. Acho que tem que pensar em técnicos de fora mais próximos da realidade do futebol brasileiro. Eu acho que o grande erro foi a CBF não ter tentado Jorge Jesus quando ele estava na pista, sem emprego, e aí houve uma certa... E ficaram naquele devaneio lá, vamos no Ancelotti e tal. Até eu conversei com algumas pessoas, não, o Jorge Jesus, o temperamento dele, a gente não sabe e tal. Era o cara, pô. Antes de ir para a Arábia Saudita, eu acho que era o Jorge Jesus. Conhece o futebol brasileiro, conhece bem os jogadores, sabe lidar com estrelas, não baixa a cabeça para jogador grande, não dá a mínima, ele tem uma autoestima absurda, né? Não é o cara de ficar... Você imagina o Jorge Jesus do lado de fora da rodinha que o Dorival ficou levantando o dedinho para entrar? Consegue imaginar? É ruim de montar rodinha sem o Portuga, pô. Ele ia chegar ele que manda, pô. Então ele não tem problema de lidar com jogador estrela, jogador medalhão, é competente, é um cara bom. Seria, acho que... Porque as seleções não pegam esses técnicos top de linha. Como disse agora o Bruno, o Klopp arrumou um emprego agora na Red Bull, a coordenar os times. De repente o Klopp aparece aqui em Bragança Paulista uma hora dessa. Um dia ele deve aparecer. Vai aparecer. Ele vai ter que, pelo que eu entendi, pela função dele, ele vai ter que visitar os clubes, entender como funciona. Um dia ele vai aparecer aqui no Brasil e vai lá em Bragança Paulista, né? Eu acho meio triste, né? Porque assim, ele deixa de atuar como técnico, né? Para ter uma função diferente, né? Então a gente não vai ver o Klopp à beira do campo, treinando um grande clube. Achei isso ruim. Não gostei da notícia, gostaria de vê-lo num outro clube como ele fez tanto sucesso no Liverpool e antes do Borussia Dortmund, né? Mas acho muito difícil esse tipo de nome. Tem que pensar em nomes mais dentro da realidade. Eu estava vendo que a seleção do Uruguai, que a gente acabou de falar com o Soares, deu uma entrevista falando que o Bielsa não cumprimenta ninguém, que separou. Disse que quando ele foi contratado foi para acabar com isso mesmo, aquele do Oscar Tabades, né? Que era uma família, né? Sim. Disse, vai vir para acabar com esse negócio de família aqui. Agora, os dirigentes, tem que ver qual é dos dirigentes do Uruguai. Eles querem fritar o Bielsa e estão, né? Deixando isso rolar? Ou eles vão bancar o técnico? Porque diz que quando foi chamado foi para acabar mesmo isso. Exato. Você contratou, vem aqui, eu vou te contratar. A forma de jogar também, né? Acho que até o modelo de jogo do Tabárez era algo já... Acho que era um 4-4-2 fixo. Limitava o potencial dessa geração de uruguaios, que eles têm bons jogadores. Dá para fazer mais, eu quero dizer. Aí tiveram o Diego Alonso, péssimo na Copa do Mundo, um desastre. E aí depois partiram para o Bielsa, que custa muito caro, segundo eu soube. Aí é um salário altíssimo. É bem caro. Será que estão querendo se livrar dele, forçando a barra para o cara pedir demissão? Não sei. Muito esquisito isso aí. Quando contratou ele, foi para acabar com isso. Sim. Agora, será que é isso que você está falando? Se os caras vão segurar ou não? Porque se você quer acabar com a panela vai reagir, né? Você acaba com a panela. Claro que a panela uma hora vai reagir. Ela vai gritar. E aí quem contrata tem que bancar. Então, acho que é difícil a questão de seleção. E sobre o que você falou, Thiago, de como joga a seleção, o Guardiola, ele fala da seleção brasileira lá do passado, que ele via quando ele era menino. Ele está falando dos anos 80, talvez anos 70, não sei qual é a idade do Guardiola, anos 80.
Ele não está falando dessa seleção, das seleções mais recentes, não. Creio que não. Acho que a referência é outra. E o problema da seleção brasileira não é jogar bem, jogar bonito, encantar, é ser minimamente eficiente. O Bruno lembrou que a seleção do Tite nas eliminatórias, na Copa do Mundo foi realmente muito aquém, decepcionou, isso aí é indiscutível. Mas nas eliminatórias o Brasil pelo menos sofria, né? Ele vencia todo mundo, ele ganhava de todo mundo. Sem a menor... Eu estive agora na Argentina, estava conversando com um colega que mora lá, ele estava falando, cara, uma das coisas que o pessoal mais ficava revoltado aqui é que a Argentina, isso antes da gente ganhar a Copa América e depois a Copa do Mundo, a Argentina ia no Uruguai e perdia, ia na Bolívia sofria, ia no Paraguai, era um Deus nos acuda, e o Brasil ia lá ganhava de todo mundo, e é verdade, o Brasil ganhava de todo mundo. Então, talvez 3-0 no Uruguai, não foi em Montevidéu? 4-0. 4-0. Assim, deitava e rolava. Deitou e rolou. Aí chegar numa Copa não funcionava. Agora, nem isso o Brasil consegue, ser competitivo no âmbito sul-americano. Até eu cansei de falar, o Tite tem esses números expressivos que o pessoal mostrava, né? 68%, 70 e pouco por cento de pontos. O pessoal joga com seleção sul-americana. Agora continua jogando com seleção sul-americana e não acontece nada. Copa América e eliminatória é um desastre.